Excelentíssimos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Autos e Cafés. E o episódio de hoje eu acho que é especial, porque ele foi recomendado aí na segunda fase pelo nosso apresentador. O episódio de hoje é Direito Tributário. O que mais cai, como é CV, gosta de cobrar. E para você estudar isso sem sofrer, então pega a sua caneca e vem com a gente assistir esse episódio de Direito Tributário. E acho que antes de a gente começar a tratar do episódio em si, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas nós achamos melhor deixar vocês decidirem. Comentem aqui para a gente se vocês querem um episódio extra só sobre reforma tributária. A gente achou interessante trazer esse tema porque é um tema novo, é um tema que está em voga, é um tema que pode aparecer na sua prova. Então, não daria tempo de a gente fazer aqui, porque a gente fez um plano de estudos, né, um planejamento do que a gente poderia falar, e não daria tempo. Mas então a gente pensou nisso, falou, vamos deixar para eles. Se vocês quiserem um episódio de reforma, então comentem para a nossa reforma tributária, que a gente já faz aqui para vocês e manda um episódio extra. Excelentíssimos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos tratar de um assunto que me cativa o coração: direito tributário. O direito penal de quem gosta de dinheiro. A gente traz aqui, existe muita similaridade com o direito penal. Vocês vão ver nesses próximos episódios aí de estudo. Quem gosta de direito penal, quem se apaixona pelo direito penal no começo da faculdade e não percebe isso no direito tributário, dá para perceber que existe uma similaridade muito grande entre direito penal e direito tributário. Eles caminham muito juntos, os princípios são muito próximos, é tudo muito próximo, existe muita limitação trazida pela Constituição e a proteção aos contribuintes e aos cidadãos no geral para ambas as matérias, então é bem legal. Gosto muito da matéria e a ideia hoje é realmente te dar um mapa. Você vai reconhecer o tema no enunciado e saber ali o que você estudou e como responder e como se posicionar a respeito daquele questionamento trazido pela FGV. E realmente a nossa ideia, e se vocês toparem, e peço que comentem muito aqui, é trazer talvez não só um episódio extra, talvez até um material um pouco mais completo aí sobre a reforma tributária. É um tema que a gente tem estudado com bastante cuidado, bastante afinco. E podemos trazer aí para vocês para facilitar aí os estudos, porque já pode ser cobrado já nesse exame. A gente ainda não trouxe nada nesse material de agora, porque o nosso foco é maior no que vem sendo cobrado, nos estudos de prova, mas pode contribuir aí com os estudos de vocês sim, tá bom? Comentem aí pra gente. Exatamente. A análise de direito tributário, né, na OAB, ela costuma gerar em torno de alguns temas importantes. Nós temos alguns grandes grupos aqui do direito tributário. Ele vai falar o CTN operacional, o Código Tributário ali é parte operacional, as limitações ao poder de tributar, os impostos mais cobrados. Então, geralmente tem alguns impostos ali que a FGV gosta de cobrar mais, e também as taxas e contribuições. Então, isso acho que é de suma importância a análise desses 5 tópicos do direito tributário. Perfeito. E, em geral, são 5 questões por prova. Então, primeira fase são 5 questões de direito tributário. É um número aí considerável e não é um material de difícil conhecimento. E a cobrança normalmente vem em casos concretos também. O município X, a lei publicada em tal data, se a empresa quer uma certidão, ou questões relacionadas à execução fiscal. São os que a gente vê aí com mais frequência nas provas, e normalmente apresentação de caso concreto e verificação de qual ponto ali da legislação tributária se enquadra aquele caso, se tem direito ou não, se está correto ou não a afirmativa. Perfeito. Acredito que eu acho que no direito tributário, né, não só no direito tributário, mas em outras matérias, é de fundamental importância a leitura correta ali da questão. Então, você sempre vai ter que tentar puxar alguns gatilhos na hora da leitura. Por exemplo, ele vai falar uma lei publicada em determinada data. Então, aqui você já vai pensar na anterioridade. Ele está falando de uma anterioridade legislacional, anterioridade anual. Será que cabe isso daqui nesse tipo de imposto? Será que não cabe? Ele vai falar de tempo, ele vai falar de entidade, vai falar do livro. Aí você já pensa automaticamente em imunidade. Será que cabe imunidade para isso? Será que não cabe? Ele fala do local de serviço. A gente pode puxar para um SS. Então, é uma integralização, um TBI. Então, acho que tudo isso é importante. Você ler e tentar já puxar qual que é o gatilho correto ali da matéria do direito tributário. Perfeito. E acho que nada melhor para começar do que o próprio CTN, né? Nossa
norma geral de direito tributário hoje, uma lei que foi recepcionada pela Constituição como lei complementar, por causa do princípio da legalidade aí que a gente vai verificar mais pra frente. E hoje eu acredito que do CTN o que a gente tem que abstrair de tema central é suspensão de exigibilidade tributária, as certidões, certidão negativa, certidão positiva com efeito negativo, certidão positiva, e os mecanismos previstos no CTN para defesa do contribuinte. São ali os pontos centrais de análise ali do CTN, tá? Perfeito. Então, se na questão vier, falou de uma certidão, falou de uma licitação, falou se precisa de uma certidão negativa de débito, uma dívida ativa, se for executado ao contribuinte. Então, é CTN na veia e vai pensar na lógica ali da exigibilidade. Perfeito. E vamos lá. O que é exigibilidade do débito tributário? Exigibilidade do débito tributário, como é no direito comum, no direito civil, aí nas normas gerais, é se perguntar: o fisco pode cobrar agora? Se o fisco puder cobrar agora, é exigível. O débito é exigível. Então a exigibilidade ela vai se referir ao direito da Fazenda Pública de cobrar o crédito tributário. E o crédito vai decorrer da obrigação principal e possui a mesma natureza desta. Então, se a gente está falando de imposto, é a exigibilidade de imposto. Se a gente está falando de uma taxa, é a exigibilidade de uma taxa. Ela sempre vai ter correlação direta e de natureza com a obrigação principal. Então, é se perguntar, o fisco pode cobrar? Já é possível a cobrança? Vamos supor, um IPTU. A gente sabe que o IPTU é lançado aí normalmente para pagamento da primeira parcela em março. A exigibilidade do IPTU só vai começar a partir do vencimento fixado em lei. Antes disso, o débito não é exigível. Ele é exigível entre aspas, porque ele existe, ele está regularmente constituído, mas ele não é efetivamente exigível para ponto de uma cobrança, porque ainda não houve o vencimento daquela obrigação. Então, tomar cuidado com isso, tá? Quando a gente se refere à exigibilidade do débito. Perfeito. Também tem que tomar cuidado com a suspensão. Quando ocorre uma suspensão da exigibilidade, né? Quer dizer, o crédito existe, ele está ali, só que a cobrança vai ficar travada por um motivo jurídico. Então, isso é importante você sempre ficar atento para os motivos da suspensão, né? O que pode gerar a suspensão da exigibilidade. Exato. E quando a gente fala suspensão, a gente vai lá para o artigo 151 do CTN. O rol, a gente tem um rol ali, salvo o melhor juízo taxativo, de matérias que geram a suspensão do crédito tributário. E as principais delas hoje são a moratória, que é a prorrogação do prazo para pagamento concedido por lei. Então lembra, um débito que não está vencido, ele não é exigível. Ele não é exigível. Uma moratória, ou seja, uma lei que concede novo prazo para pagamento, torna esse débito não exigível. Vai suspender a exigibilidade desse crédito tributário até o novo vencimento. Perfeito. Outra hipótese, né, que pode suspender a exigibilidade é o depósito do montante integral. O sujeito passivo ele pode depositar o valor total do crédito em juízo, fazendo com que o crédito fique suspenso. Mas qual que é o interesse disso? Ele vai tentar rever uma multa, ele vai tentar rever o valor, mas para isso ele faz o depósito integral e fazendo com que a exigibilidade ela fique suspensa até a decisão final. Exatamente. O depósito montante integral ele pode, inclusive, se dar na seara administrativa. Você Sim. deposita no banco indicado por aquele ente o valor integral e qual é o objetivo disso? É uma CND. Às vezes você quer discutir aquele débito tem algum vício ali que você identifica, mas você precisa de uma CND porque você tem uma licitação para participar daqui a um mês. Ou você precisa da CND porque você tem um contrato que você precisa comprovar sua regularidade fiscal com o poder público. Ou até algum particular que exige esse tipo de regularidade para contratação ou para concessão de crédito. Você precisa da CND. Havendo a necessidade, você procede ao depósito do montante integral para discussão administrativa ou judicial daquele débito e segue daí com a discussão. E a vantagem? O depósito do montante integral ele suspende a mora. Então o dinheiro vai estar ali sendo atualizado e você não vai dever mais os juros de mora daquele que em relação ao tempo que decorrer durante o processamento do processo administrativo ou judicial tributário. Judicial. Perfeito. Outra também hipótese seria reclamações de recursos administrativos no âmbito aí do processo tributário administrativo. Então, também podem fazer com que fique suspensa a exigibilidade do crédito. Exato. A gente tem também a concessão de medida liminar, seja mandado de segurança ou qualquer espécie de ação judicial,
E aqui a medida liminar em mandado de segurança ou a tutela de urgência antecipada em ações gerais, seja ali numa ação anulatória, numa ação declaratória, numa repetição de indébito, se houver cobrança de débito ali, apesar de ser um pouco mais raro, então é possível. Só que aqui a gente depende da concessão de uma decisão judicial, aqui nesse caso, para a suspensão do débito tributário. Ela não é automática e a gente precisa do preenchimento ali dos requisitos para concessão da medida liminar ou da tutela de urgência antecipada, que ali são previstos no Código de Processo Civil ou na Lei de Mandado de Segurança, e o deferimento do juiz, né? Perfeito. E eu acho que uma das hipóteses aqui mais conhecida de suspensão de exigibilidade é o parcelamento. A partir do momento que você faz o parcelamento daquela dívida, ele vai ficar suspenso ali até o pagamento final. Exato. E é importante destacar que a suspensão da exigibilidade da obrigação principal não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a ela dependentes. Então, se for um tributo, se você está ali pedindo, conseguiu a suspensão da exigibilidade de uma obrigação principal tributária, mas você tem que fazer alguma declaração, proceder a alguma obrigação acessória, você ainda é obrigado a cumpri-la sob pena de multa, em caso de descumprimento. A suspensão do principal não desonera o cumprimento das obrigações acessórias, tá? E as circunstâncias que excluem a exigibilidade, como a isenção, a anistia, não afetam a obrigação tributária que deu origem ao crédito. Então também é algo que precisa ficar de olho aí para quando estiver tratando dessa questão de suspensão e cassação da exigibilidade. Perfeito. Eu acho que aqui é importante a gente só esclarecer quando aparece numa prova ali uma certidão negativa de débito, uma certidão positiva com efeito negativo, o que isso significa? A certidão negativa de débito, né, quer dizer que a empresa ela não possui nenhum débito ali com a administração federal, estadual, municipal, então você consegue tirar a certidão negativa. Exato. Certidão positiva, quer dizer que aquela empresa ela possui um débito, está ali em cobrança, né? E existe a certidão positiva com efeito negativo, que é aquela que você já comentou, né? Quando eu posso fazer o depósito do montante integral lá do valor, eu posso, então, receber essa certidão positiva com efeito negativo. Quer dizer que eu tenho débito, só que a exigibilidade dele está suspensa. Exato. Então, eu estou regularizando. Quer dizer, eu tenho débito, mas estou regularizando com a administração pública. Exato. E isso é Seja. válido para a licitação. Essa certidão positiva com efeito negativo, ela já é válida para a licitação. Então, quando a gente fala em certidão, lá no CTN, artigo 205 e 206 do CTN, recomendo a leitura, são dois artigos bem singelos, mas de bastante importância. A gente tem realmente a certidão negativa e a certidão positiva, elas são bem discutíveis, né? Negativa, não há nenhum tipo de débito; positiva, há débito com exigibilidade plena, né? O fisco podendo cobrar esses débitos. E a positiva com efeito negativa, como muito bem tratado, o débito existe, o débito ele era exigível, mas ele tá com essa exigibilidade suspensa por qualquer um dos motivos ali para cima. E daí pode ser um débito que está sendo regularizado, um débito que está sendo discutido, e aí o tempo que esse débito vai constar na sua certidão vai depender do julgamento ou da final quitação de eventual parcelamento aí. Perfeito. Acho que a gente já falou então sobre a certidão negativa. O que acho que é interessante a gente trazer aqui, quando que eu posso usar então uma certidão positiva, negativa, quando que eu vou precisar? Então a gente já falou que no contrato de licitações, então geralmente os órgãos públicos eles vão exigir para uma contratação uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito negativo. A gente tem uma benesse que a gente trata para ME e PP, lá na Lei Complementar 123, que mesmo que no momento ali da licitação, que ela foi declarada vencedora, ela não precisa apresentar a certidão negativa. Ela vai ter um prazo de 5 dias para apresentar a certidão. Então, pode ser que ela esteja com dívida. Ela vai ter esse prazo para ela poder se regularizar e para poder depois apresentar então, a certidão negativa para o poder público. Ganhou, se regulariza e segue com a vida, né? Exato. E a gente tem também algumas obrigações de apresentação em alguns processos judiciais, como para concessão de RJ, de recuperação judicial, e sentença de partilha ou adjudicação. Dependem de prova de quitação aí de todos os tributos relativos ao objeto do processo. Então, porventura, num inventário, a gente precisa comprovar o pagamento do ICMD, e assim sucessivamente. Por exemplo, numa ação de adjudicação compulsória, se houver necessidade de pagamento de ITBI, é necessária a comprovação. Então, qualquer tipo de processo judicial em que se exija, em que se cria uma obrigação tributária,
se torna também obrigatório a comprovação da sua quitação para finalização do processo. Além Perfeito. disso, a gente tem também, não como obrigatório, mas como mandatório em alguns casos, na caso de compra e venda de terreno, a obrigação de apresentação de certidão negativa, trabalhista, tributária, na compra de. E pode ser dispensada, né, pelo comprador. Aqui não é Mas eu acho necessariamente que obrigatório. aí é algo muito importante para quem está comprando, para se Exato, garantir, para se exato. preservar, né? Porque vai que o cara Então, tá cheio de débito e anula essa venda lá no futuro. Nunca se uhum. sabe, né? Então, existem também algumas outras possibilidades aí, além dessas, que a gente pode ver. Eventuais negociações, concessão de crédito, normalmente, para empresas, os bancos pedem, em alguns casos, quando o crédito é muito grande ou existe algum risco, é um cliente novo. Então, é possível a sua exigência, mas não é obrigatório. A obrigatoriedade normalmente vai ser encontrada nas licitações, por força da 14133, e em processos judiciais aí que seja muito específico e que tenha essa constituição, né? Exato, perfeito. Lembrando que o servidor que emite essa certidão, ele também tem responsabilidade. Essa emissão, se negativa se for erro, dolo ou uma fraude contra a Fazenda Pública, ele torna o funcionário que a emitiu, que expediu, pessoalmente responsável pelo crédito tributário. E também pelo juros de mora, sem prejuízo das demais sanções criminais, administrativas, funcionais que o funcionário possa vir a responder. Então, quem faz a certidão tem que tomar muito cuidado. Se for comprovado um erro, um dolo, uma fraude, ele vai responder. E aqui lembrando que a gente não fala mais em culpa, né? Também é bastante importante. Aqui Também, é o erro essencial, o dolo ou a fraude. Contra a Fazenda Pública aplica-se as regras daquilo que a gente viu em direito administrativo alguns, alguns blocos para trás, né? E perfeito. tem uma dispensa excepcional aí, quando a gente fala da apresentação de certidão. A prova de quitação ela pode, porventura, ser dispensada apenas quando o ato for indispensável para evitar a caducidade de direito. Então, se houver aí um risco de decadência ou prescrição inerentes, muito próximos, a prova da quitação ela pode ser dispensada, mas todos os participantes naquele ato vão se tornar responsáveis, vão continuar responsáveis pelo tributo devido e os acréscimos legais. Então, tomar Perfeito. cuidado aí com essa dispensa excepcional. Exato. Eu acho que aqui nessa parte, o que cabe na hora que você está estudando ali? Senta e faz um quadro da suspensão, quais são as hipóteses que podem gerar suspensão, elegibilidade. É, Faz um resuminho ali de cada uma dessas hipóteses. Você vai falar se a pessoa está devendo, qual que é a certidão que vai sair, se ela pagar, se ela fizer o parcelamento, se ela fizer algumas das hipóteses, qual que é a certidão que cai. E treina com muita questão. A questão, às vezes, ela traz algumas pegadinhas ali que você vai só saber resolver na hora de ver aquela questão e fazer a leitura daí do código e entender o que aquela questão está trazendo de pegadinha. Perfeito. Acho que com isso o CTN já fica praticamente resolvido. No resto da legislação a gente vai ter ali a previsão de tributos e de questões gerais que são verificáveis em outros pontos. E acho que cabe a gente vir agora para um estudo do direito constitucional tributário, focando especialmente nas limitações ao poder tributar. O famoso sistema de freios e contrapesos aí que a Constituição traz, né? Para sanar um pouco a gana estatal na arrecadação de impostos. Aquelas limitações legais ali trazidas. Não vamos conseguir passar por todas, mas acho que uma das principais, se você puder abrir pra gente, imunidade para mim é recorrente em prova da OAB, né? Perfeito. Eu acho que caberia a nós aqui falar sobre, acho que, imunidade, legalidade, anterioridade, acho que são algumas limitações aí que acho que dá para a gente poder trazer para vocês. Lógico que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas que a gente viu que sempre cai, que sempre tem uma questão ali, uma prova não tem, mas outra prova sempre tem. Então é uma questão que vale a pena vocês analisarem. A imunidade, né? O que é imunidade tributária? Elas são hipóteses em que não vai ter incidência constitucionalmente qualificada. Então, a própria Constituição ela estabelece que não vai haver incidência do imposto, do tributo nesses casos. Então, ou seja, elas estão previstas exclusivamente ali na Constituição e funcionam como limitações ao poder de tributar. Impedindo, então, aqui, a imunidade, ela vai impedir que o ente ele crie um determinado imposto, uma taxa, uma contribuição sobre determinadas pessoas, bens ou fatos. Exato, é uma limitação à competência constitucional para a instituição dos impostos, né? Dos tributos Sim. aí.
previstas constitucionalmente, e a gente sabe que a imunidade ela vai ter sede estritamente constitucional. Quando a gente falar de imunidade, a gente está falando de norma constitucional. Não necessariamente exclusivamente as previstas no artigo 50, inciso 6. Podem existir imunidades e existem imunidades previstas durante toda a Constituição, mas sempre vai ter sede constitucional. E a isenção, por outro lado, que daí a gente não está falando de competência, e sim de exclusão de tributação, ela é prevista em lei infraconstitucional. Então ela vai ser prevista em uma lei complementar, uma lei ordinária, a depender aí do princípio da legalidade. Legal. Deixa eu só. Você falou 150 ou foi 50? 150. Ah, tá. Na hora eu entendi 50. Então, o artigo 150, inciso 6 da Constituição, ele vai trazer as imunidades, né? Ele não trata só sobre impostos. Quer dizer, desculpa, ele vai tratar só sobre impostos. Ele não abrange taxas ou contribuições de melhorias. Ele vai falar sobre a imunidade dos impostos. Sempre vai ter que ser o quê? Atendidos os requisitos da lei. Então, ou seja, são normas não autoaplicáveis. Então, depende de uma lei complementar que vai trazer como que vai ser aplicado essas hipóteses daí de imunidades, que no caso é o CTN. Perfeito. Então, a ideia aqui é perguntar, o tributo é qual? Se a gente está falando de imposto, pode ser previsto, pode existir uma imunidade prevista ali no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, e daí tem que verificar se o fato está ligado a alguma finalidade essencial. Aqui, o segredo das imunidades, em regra, elas se dividem ali em 4 pontos fortes de imunidades essenciais. Tá? Eu vou começar, acho que pela mais tranquila de todas, que é a imunidade tributária recíproca, prevista ali no 156, a linha A, que proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de cobrarem impostos uns dos outros. Então, se a União tem um terreno no município de São Paulo, o município de São Paulo não vai poder cobrar IPTU da União sobre aquele terreno. Se o município de São Paulo tem uma fazenda onde ele explora ali uma atividade de agropecuária, qualquer atividade que fosse, a União não vai poder cobrar ITR do município de São Paulo em razão da propriedade daquele terreno. Os veículos do município e da União não vão poder cobrar, não vai poder ser cobrado IPVA pelos estados e pelo Distrito Federal sobre esses veículos. Então aqui a gente está tratando de uma imunidade tributária recíproca. Então a finalidade essencial é a existência do nosso pacto federativo e a manutenção ali da igualdade entre os entes. Perfeito. Aqui a gente percebe lá, aqui a imunidade já traz o conceito lá que a gente falou aqui, impede os entes federativos que criem impostos sobre determinadas pessoas, bens ou fatos. Então a imunidade é sobre isso, eu não vou poder criar um imposto sobre aquela determinada pessoa, aquele determinado bem. A linha B, ele vai trazer a imunidade religiosa. A imunidade religiosa ela vai alcançar o patrimônio, a renda e os serviços vinculados à finalidade ali da igreja ou das entidades religiosas. A emenda constitucional número 116, que foi promulgada 17/2/2022, ela acrescentou o parágrafo 1º-A ao artigo 156, para prever a não incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade seja apenas locatária. Porque tinha uma discussão, né? Mas é a propriedade da igreja, mas se ela está alocando para um terceiro, esse vai também ter a imunidade? Então, essa controvérsia já foi resolvida e agora realmente está ali na lei. Se for, ela aluga, o bem ainda continua tendo imunidade. Exato. Aqui é a proteção da pessoa e do nosso direito de livre associação religiosa, né? Nosso direito de livre crença previsto aí no artigo 5º. É a proteção de um direito fundamental aí, trazida pela imunidade religiosa, para permitir que qualquer religião se mantenha rígida e seja possível sua existência, qualquer crença, qualquer religião, independente do pagamento de tributo, né? Justamente para possibilitar aí a ampliação das crenças e a defesa aí das possibilidades de crença aí de qualquer pessoa. A gente tem também a imunidade sobre entidades, e aqui exclui a religiosa, são entidades no geral, previsto no artigo 156, a linha C, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a prova vai tentar incluir como imune também os sindicatos patronais. Presta bem atenção.
A imunidade é dada aos sindicatos dos trabalhadores, nesse caso. Exclusivamente dos trabalhadores, tá? Também sobre incidentes sobre patrimônio, renda e serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações. Como eu disse, as entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Tá? Então, aqui são as entidades que são protegidas. E, ponto importante, nessa questão das entidades, a gente já tem uma súmula vinculante, a de número 52, que traz que, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, aqui a súmula vinculante ela se aplica a qualquer entidade, inclusive aqui as religiosas, como o André estava trazendo para vocês. Se a entidade ela é proprietária de um imóvel, ela loca esse imóvel a terceiro e usa o dinheiro dessa locação para promover suas atividades, a imunidade continua vigente sobre esse IPTU, tá? Era uma discussão bastante travada aí, mas que acabou que o Supremo fixou entendimento pela imunidade, para proteção das entidades e possibilidade da sua continuidade do serviço prestado aí à população. Perfeito. Eu acho que até recentemente eu fiz algum concurso que caiu sobre essa imunidade das entidades dos partidos políticos. Se eles teriam, então, essas imunidades nos imóveis que eles estavam alugando ali. E caiu exatamente, então, o teor da súmula vinculante número 52. E, por fim, na Constituição, ele fala também da imunidade cultural, que está na linha D. Essa imunidade ela fica para os livros, periódicos, jornais e o papel destinado à sua impressão. Um ponto que pode ser levantado na prova é sobre o livro em formato eletrônico. Ele também vai ter imunidade? A imunidade ela alcança também os livros eletrônicos. E também o STF ele decidiu que os suportes e componentes eletrônicos que sejam destinados exclusivamente para fixar os livros ou integrar a sua unidade didática também vão ter essa imunidade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles e-readers, se quiser, Amazon, como que é o da Amazon? Kindle. O Kindle, Amazon Kindle. patrocina nós, o Kindle, ele vai ter essa imunidade. Por quê? Porque ele é feito exclusivamente para ser um suporte de livro eletrônico, diferente de um tablet. E o tablet ele vai servir para outros fins, não só como um e-reader. Então, aí nesse caso ele não teria imunidade. Então, é algo que vocês devem tomar cuidado aí na prova, que se vier perguntando, então o livro eletrônico ele tem, e também aqueles aparelhos que façam esse suporte aos livros eletrônicos. A gente está aqui trazendo uma interpretação da questão do papel destinado à sua impressão, né? Se o papel onde a informação vai ser grafada, ele também é imune por ser a fonte, né? O material em que se propaga a informação, e aqui é o direito. Acidentes acontecem. Tá caindo o cenário. Aqui a gente tá falando do direito à informação, né? A garantia constitucional de livre acesso à informação, à educação. Então, é essa proteção que essa imunidade traz. Da mesma forma que a imunidade religiosa aos cultos, a imunidade das entidades, a proteção da livre associação, da existência de múltiplos partidos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores para a proteção do trabalho, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos para fins de proliferação desse direito. As imunidades são sempre voltadas para questões de matéria constitucional, de defesa de interesses básicos aí e previstos constitucionalmente como um direito ligado, inclusive, ao cidadão, né? Então, tomar cuidado com isso, e como o papel destinado à impressão é imune, o e-reader, o Kindle aí da Amazon também vai ser, desde que esse aparelho seja utilizado exclusivamente para leitura, para fixar os livros eletrônicos. Então toma cuidado que isso pode virar uma pegadinha aí de prova, né? Perfeito. Acho que nessa parte da imunidade, o que eu acho que é interessante para vocês quando estiverem lendo?
marquem a imunidade, né? Conforme a gente passou aqui para vocês passo a passo, faça uma anotação simples, né? O que é específico de cada uma, e faça exercício justamente para tentar fixar esses limites, qual que é o alcance, o que pode vir a ser uma pegadinha. Às vezes a prova vai tentar trazer alguma situação e perguntar para você se isso cabe uma imunidade ou não. Então, a nossa dica nesse momento é isso. Faça esse quadro, né, esse checklist das imunidades e muito exercício. Exato. E até comentar, minha segunda fase da OAB, aqui eu consegui lograr êxito aí para me tornar advogado. Uma das questões era sobre imunidade. Era sobre a imunidade das entidades, questionando a respeito de um cemitério da, da Isso é legal. igreja e tal. Então foi Você bem também tem divertido imunidade, né? se era imune ou não. E alcança e Se o aluguel do estacionamento era imune ou também não. é outra questão também Então, que vira e mexe é levantada. tem bastante coisa e cabe o estudo com bastante cuidado, uma leitura bem atenta e a resolução de questões. Vocês matam isso com grande facilidade. Perfeito. Acho que dando continuidade ainda nessa linha, a gente pode tratar da anterioridade e da legalidade. O Perfeito. que é a anterioridade? A anterioridade ela pode ser dividida em anterioridade tributária anual ou nonagesimal, ou noventena. Alguns chamam de nonagesimal ou noventena. Perfeito. O que quer dizer essa anterioridade? Quando a lei vem com uma data de publicação, a prova ela vai falar o quê? Quando que eu vou poder cobrar esse imposto, esse tributo, essa taxa? Posso cobrar a partir de qual mês? Posso cobrar a partir do ano que vem? Posso cobrar a partir desse ano? Então, isso que você tem que tomar cuidado na hora de verificar uma questão quando cai sobre anterioridade. Anterioridade nada mais é do que quase uma segunda vacatio legis. A gente tem a vacatio legis, a lei entra em vigor na data da publicação, entra em vigor com 90, com 180, o que constou ali da legislação, mas o tributo que a lei está instituindo, em regra, a lei tributária ela vai entrar em vigor na data da sua publicação, justamente porque a gente já tem anterioridade aí protegendo uma exação tributária. E a anterioridade nada mais é do que essa proteção. A vedação de um imposto surpresa. Vamos supor, e é bastante comum, a gente viu isso ano passado com a reforma tributária, apesar que dessa vez eles não conseguiram, mas teve sessão extraordinária no dia 26 de dezembro na Câmara para aprovação da reforma. Não conseguiram, graças a Deus, passou para esse ano, a gente tem a anterioridade sendo aplicada para vários tributos, então muita coisa só vai poder ser mexido e cobrado ano que vem. Mas eles tentaram. Então, é justamente para essa proteção. A anterioridade tributária anual. Artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. E aqui, exercício financeiro é ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, qualquer tributo que a lei tenha. E aqui a gente vai considerar como parâmetro a data da publicação e não a vigência da lei, tá? Ainda que a vigência, normalmente, como eu disse, em lei tributária, seja explícito na legislação que a lei passa a vigir na data de sua publicação, mas aqui a gente considera como publicação da lei. Então, uma lei publicada no dia 1º de janeiro ou no dia 31 de dezembro, ela só vai poder surtir efeitos tributários no ano seguinte. Tá, essa é a proteção que a gente tem da anterioridade tributária anual, justamente para a gente não ser pego de surpresa no meio de um ano com um tributo a mais ou um aumento na carga tributária aí, numa base de cálculo ou numa alíquota de determinado tributo, tá? Perfeito. E acho que agora aqui é um ponto que quem está nos escutando tem que parar tudo para anotar. Isso daqui acho que é de suma importância. Quais tributos que não vão respeitar a anterioridade anual? Quais, então, que são exceções? Então, ou seja, o governo alterou, não vou ter que esperar o ano que vem para poder cobrar. Eu vou poder cobrar de imediato, lógico que vão ver também se eles não têm que respeitar a nonagesimal. Perfeito. Mas então, vê de regra, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF, esses 4 impostos aqui, eles não precisam respeitar a anterioridade anual, porque eles tendem a ser uns reguladores de mercado. Então, se eu for para o ano que vem, isso, são essas fiscais. Então, se for para o ano que vem, não vai ter mais validade. Então, não tem porquê, né, ter essa trava na alteração desses impostos.
Outro também é o imposto extraordinário de guerra, empréstimos compulsórios, no caso de guerra e calamidade. Também é um caso que precisa da criação, então não tem como cobrar lá para frente, vou ter que cobrar agora. Exato. Senão, daqui a pouco já passou a guerra ou já passou a necessidade e tá sendo E daí cobrado. vai vir o imposto, né? Então não faz sentido. As contribuições à Seguridade Social, elas vão seguir apenas a noventena. E também a alteração da de combustível e restabelecimento da alíquota do ICMS combustível. Também são exceções aí à anterioridade anual. Então, anota isso daí que é importante para sua prova. Exatamente. E agora um ponto legal, o IPI, que foi falado ali, o Imposto de Importação e Imposto de Exportação, o IPI e o IOF. O IPI hoje ele está sendo substituído na reforma tributária pelo IVA dual. Então, tomar um certo Perfeito. cuidado. Em regra, ainda pode ser questionado a respeito do IPI, do ISS, do ICMS. Até por isso a gente vai tratá-los como se vigentes hoje aqui, porque eles ainda estão vigentes na nossa sistemática tributária hoje. Hoje a gente tem, esse ano de 2026, a coexistência dos dois sistemas, só que apenas as obrigações acessórias destinadas ao sistema novo, o pagamento dos tributos ainda vão se dar no sistema antigo. A partir do ano que vem já se exclui, já não existe mais a PIS e o COFINS e começa o pagamento da CBS vinculada a esses impostos, e lá em 2033 vai ter a reversão total à nova sistemática. Então tomar cuidado, o IPI ainda existe, o IPI ainda é cobrado esse ano em plenos pulmões, a plenos pulmões ele é cobrado, ele é exigido. Então tomar cuidado, ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal por causa do seu parâmetro extrafiscal aí de Anual. controle anual, que também é nonagesimal, desculpa, Vai ser também. já me adiantei, mas anual, justamente por isso, entendeu? Para ter esse controle de mercado aí mais próximo. E lembrando, eles podem ser cobrados de imediato e normalmente vai ter o aumento de alíquota aqui. O aumento de alíquota que pode ser exigido de imediato para um controle ali efetivo de mercado. A gente tem a anterioridade tributária nonagesimal ou mínima, aí Ou noventena. a noventena, a Depende famosa da. noventena, 90 dias. Artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Então, é vedado cobrar tributo antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Por que a noventena existe hoje? A noventena existe hoje justamente para evitar que venha o Congresso, se reúna numa sessão extraordinária no dia 31 de dezembro e crie um imposto que vai ser cobrado no dia 1º de janeiro. É para ter uma proteção ali do contribuinte de que, se o imposto for cobrado a partir de outubro, a gente vai ter pelo menos 90 dias aí para se preparar para o pagamento desse novo imposto. Tá? Perfeito. Perfeito. Para evitar aquela surpresa de final do ano, né? Que às vezes adoram fazer. Anota também, então, anota. Quais são as exceções à anterioridade tributária nonagesimal? Então, também nós vamos ter algumas exceções, assim como anual. Então, a gente vai ter alguns impostos semelhantes nos dois, que é o imposto de importação e o imposto de exportação. Então, esses dois são iguais. E o IF também é igual. Lá no anual, a gente tem IPI. Aqui a gente vai ter o imposto de renda. Então, o imposto de renda ele não precisa observar a anterioridade nonagesimal. O imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, no caso de calamidade de guerra, também continuam. E aqui não vai precisar observar os 90 dias a fixação do cálculo, da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Então, posso alterar a base de cálculo do IPTU e do IPVA e não vai precisar respeitar a anterioridade nonagesimal. Mas deve respeitar a anterioridade anual. E aqui tem uma desculpa boa, porque normalmente o IPVA ele é cobrado no dia 1º de janeiro. Então, se aumentado ali no dia 31, no dia 30 de dezembro, não teria como esperar 90 dias, porque senão teria que esperar um ano para poder valer. E essa é a justificativa aí meio falha, pouco convincente para permitir ali a Mas, fixação de base de cálculo diferenciada ali do IPTU e do IPVA. perfeito. Então, é isso daí. Eu acho que é interessante vocês anotarem e lembrarem, levar isso para a prova, porque isso cai bastante. Até para concurso, quem estuda para essa área, cai bastante e pega muita gente de surpresa. Perfeito. E lembrar, o IPI é exceção à anterioridade anual, mas deve respeitar a noventena. O imposto de renda é exceção à noventena, mas deve respeitar a anterioridade anual.
É a diferença que tem aí. Isso, perfeito. Então, a gente está batendo um tempo aqui, mas acho que a gente vai falar sobre a legalidade também. É, eu acho que correu, hein? Então, batendo tempo, ainda tem bastante coisa para falar sobre legalidade. Quer deixar para o próximo bloco? Eu acho que dá para deixar. Então, no próximo bloco, a gente vai tentar falar para vocês então sobre a legalidade, ainda dentro dessa parte. Vamos falar daí sobre os impostos que podem cair nas suas provas, aqueles que mais caem, né? A gente vai trazer para vocês quais são os impostos hoje que estão aqui, que vai ter essa alteração tributária, mas hoje, os impostos que são cobrados hoje. E também a gente vai falar sobre As taxas e contribuições, né? isso, as taxas e contribuições também. Para fechar, então, seria sobre as taxas e contribuições. Uma diferença, o que é para taxa, como que funcionam as contribuições. E eu acho que, assim, de direito tributário, 70% aí a gente consegue, da sua prova, acho que está por aí. Eu acho que estão nessas questões. Exato, acho que aqui a gente mata boa parte aí do que a OAB tende a cobrar. Eles não tendem a cobrar nada muito complexo, nada muito aprofundado, então tenham calma quanto a isso. E como vamos fechar por aqui e trazer no próximo bloco aí o restante, gostaria de pedir para todos, comentem, se vocês têm interesse em um bloco extra ou até alguns podcasts aí que a gente possa discutir mais sobre a reforma tributária e trazer ali os pontos sensíveis, a mudança que está tendo no TCMD, a mudança que está tendo no IPVA e as mudanças que tiveram aí abruptas nos impostos sobre consumo, comentem e peçam aí, nos falem aí o interesse de vocês, que a gente pode trazer um estudo bem legal sobre esse tema. E salve esse episódio. Agradeço imensamente a presença de todos. Até o próximo Entre Autos e Cafés.